Olá, bom dia. Hoje eu gostaria de falar para vocês, dar uma sugestão, né? Eu vou fazer um pequeno comentário sobre dois dos maiores ditadores do século XX. Adolf Hitler, na Alemanha, e Joseph Stalin, na União Soviética. O próprio título do vídeo já diz, né? São ditadores semelhantes. Por quê? Porque existem muitas semelhanças entre eles. É claro que há muitas diferenças, mas nós estamos nos concentrando aqui nas semelhanças. Né? Por exemplo, os dois, a controvérsia sobre a origem dos dois. Hitler, há textos que afirmam que ele era Clara, a mãe dele, era meio-irmã de Alois, o pai dele. Outros dizem que ela era sobrinha, entendeu? De qualquer forma, naquele tempo era considerado incesto, e grave. Mas se fosse meio-irmã, então era pior ainda, que eles sabiam, né, dessa relação. Já Stalin, a vida inteira ele carregou o estigma de desconfiar que ele era bastardo, como se dizia naquele tempo, ilegítimo. Né? Ele não era filho de Besarion, seu pai. Então já começa aí, a origem já tem essa. Dos dois casos já tem controvérsias. Os dois são filhos de mães superprotetoras, Clara, mãe de Hitler, Ekaterina, mãe de Stalin. Hitler, quando nasceu, a mãe dele tinha 39 anos, então mais, né, natural que houvesse uma superproteção. Hitler tinha pavor ao pai, assim como Stalin. O pai de Hitler, Alois, era funcionário público e alcoólatra. E queria que o filho fosse funcionário público, como ele. O pai de Stalin, Besarion, Jugasvili. Stalin se chamava Joseph Jugasvili. Jugasvili, dependendo da pronúncia. O pai de Stalin, Besarion, era sapateiro e alcoólatra. E o filho tinha horror, violento, espancava. O pai de Hitler também. Um pouquinho menos, mas no mesmo estilo. O pai de Stalin queria que ele fosse sapateiro. Ele tinha horror disso. Hitler queria ser artista e o pai queria que ele fosse funcionário público. Stalin queria estudar e o pai queria que ele fosse sapateiro. Então, quer dizer, havia essa controvérsia. Ambos não estudaram por muito tempo, né? Mas tinham uma memória muito boa e aprendiam rapidamente o pouco que lhes foi dado, male. E Stalin talvez até tenha lido mais autores que Hitler, isso eu não duvido. Os dois, portanto, foram garotos medrosos, assustados e com razão, por causa de seus pais violentos. Quando cresceram, obviamente, todo mundo sabe disso, se tornaram sujeitos autoritários, arrogantes, cada um ao seu estilo, mas muito parecidos no sentido de impor as coisas violentamente, usando métodos terríveis, massacres absurdos. Os dois promoveram, né? O povo da Ucrânia odeia Stalin até hoje, pelo massacre, pelos milhões, segundo eles dizem lá, 6 milhões, 7 milhões de pessoas morreram por causa dele, a maioria de fome. Né? Isso sem contar o massacre da floresta de Katyn, que também Stalin promoveu, e outros, né? Os grandes expurgos de Stalin, e os massacres de Hitler, a noite dos punhais, a noite dos cristais, e o Holocausto, com milhões de mortos, enfim.
Além disso, ambos não gostavam de judeus nem de ciganos. Tem isso, né? Os dois são acusados de perversões sexuais. Hitler é acusado por gente séria. Eu vou citar depois aqui alguns autores, mas é acusado por gente séria de coprofilia, quer dizer, sexo com sujeira, essas coisas. Né? Não vamos entrar em detalhes aqui, que é sórdido demais. Heide, uma de suas amantes, que era sobrinha dele, depois se matou por causa dele. Stalin era casado, separou-se, depois casou-se com outra mulher, que era revolucionária como ele, e tal coisa. E teve uma filha, e essa filha, Svetlana, passou a vida acusando Stalin de tê-la molestado e estuprado sistematicamente após a morte da mãe, que se matou por causa de Stalin. Né? Só olha aí as semelhanças. Né? Hitler deve ter, pelo que os autores responsáveis e sérios avaliaram, Hitler deve ter sido responsável pela morte de em torno de 25 milhões de pessoas, talvez. De 20 a 25 milhões. Né? Já Stalin é acusado de ter promovido a morte de cerca de 43, pode ser mais, 50 milhões de mortos. Entendeu? Então vamos fazer o mínimo. Né? Hitler, como diz Joachim Fest, grande historiador e jornalista alemão, que foi o que melhor escreveu sobre Hitler, em torno de 20 milhões de mortos, e Stalin em torno de 40 milhões. Né? Meus queridos, também temos as controvérsias sobre as mortes de ambos. Né? Muita gente ainda acredita que Hitler não morreu em 45, que ele não se matou, que ele fugiu, que ele se escondeu na Argentina, que ele se escondeu no Brasil, blá, blá, blá. Quem quiser acreditar em teoria da conspiração, fique à vontade, isso é um direito seu. E Stalin, a maioria dos autores diz que ele morreu, ele teve um derrame cerebral brutal. Mas recentemente apareceu uma história de um veneno. Quer dizer, certeza mesmo vai ser difícil. Eu prefiro ficar com a pesquisa mais séria. Né? Bom, como eu disse, autores, né? Você pode encontrar uma série de informações e eu sugiro a você que leia. Não faça como a maioria do povo brasileiro, não, que engravida pelo ouvido, né? Porque não lê, escuta falar, já sai atirando pedra e tal. Né? Sabe nem o que é. Nunca leu a respeito e fica... Sabe? Um conselho que eu lhe dou, leia. Richard Cochrane, Os Ditadores, Stalin e Hitler. Excelente livro. Também Stalin e Hitler, de John Lukács. Também chamado Vidas Paralelas, Hitler e Stalin, de Alan Bullock. E Simon Sebag Montefiore, historiador ítalo-americano, que tem 2 livros fantásticos sobre Stalin. Stalin, A Corte do Tsar Vermelho e O Jovem Stalin. Os dois são devastadores sobre o tirano. E Joachim Fest, autor da obra clássica Hitler, se não me engano, em 73, eu acho, na Alemanha. Aqui no Brasil chegou na década de 80, mais ou menos. Né? Joachim Fest é considerado na Alemanha um cara que melhor descreveu. Ele lutou na guerra, ele não era filiado ao partido nazista, mas enfim. Tá? Então são livros importantes. Aconselho a você que leia, para que você não crie uma coisa que é muito comum no Brasil, que é a síndrome de ser oprimido, a síndrome do coitadismo, né? Entendeu? Para
para a infelicidade de Hitler e de Stalin, eles não nasceram no Brasil. Porque aqui tem gente que diz assim, ah, você está falando mal dos mortos, quer dizer, a pessoa fez todo o que não prestava, eu conto o que a pessoa fez, entendeu? Baseado em literatura, em bons livros, em bons autores, eu conto o que a pessoa fez de ruim, mas não fala mal dos mortos, entendeu? Então, vamos acabar com a matéria de história. Como é que eu vou poder falar de César sem falar dos erros dele? Como é que eu vou poder falar de Churchill sem falar dos erros dele? Como é que eu vou poder comentar sobre Abraham Lincoln e eu não posso falar mal dele? Não posso falar mal da Rainha Elizabeth, porque ele já morreu. A sorte desse povo, a infelicidade desse povo é que eles viveram em outros países. Aí lá se pode falar mal. Aqui no Brasil não. Se você falar mal, não fale mal de mortos. É inveja. Então vamos fazer o seguinte. Vamos aplaudir Hitler, né? Segundo essa mentalidade aí. Entendeu? O fato da criatura ter morrido não a isenta de que seus crimes sejam dissecados, comentados e espalhados, até para que a gente aprenda com os erros dos outros. Né? É isso aí, meus queridos. Se você gostou, se inscreva no canal, dê sua opinião, faça seu comentário. Nós estamos aqui dispostos a ouvir. Só não me venha defender o indefensável. É isso aí.